Eguns. Parte 01. Wilson do Ogum. Babato Alagenã. Axé Genã. O culto chamado de Eguns ou Egunguns chegou ao Brasil trazido pelos negros iorubanos originários da Nigéria. Os cultos de origem africana chegaram ao Brasil juntamente com os escravos. Os iorubanos, um dos grupos étnicos da Nigéria, resultado de vários agrupamentos tribais, tais como Queto, Oió, Ijexá, Ifã e Ifé, de forte tradição, principalmente religiosa, nos enriqueceram com o culto de divindades denominadas genericamente de orixás. Esses negros iorubanos não apenas adoram e cultuam suas divindades, mas também seus ancestrais, principalmente os masculinos. A morte não é o ponto final da vida para o iorubano, pois ele acredita na reencarnação, Atulá, ou seja, a pessoa renasce no mesmo seio familiar ao qual pertencia, ela revive em um dos seus descendentes. A reencarnação acontece para ambos os sexos, é fato terrível e angustiante para eles não reencarnar. Os mortos do sexo feminino recebem o nome de Yamiabá, minha mãe anciã, mas não são cultuados individualmente. Sua energia como ancestral é aglutinada de forma coletiva e representada por Yami Oxorongá, chamada também de Yanlá, a Grande Mãe. Esta imensa massa energética que representa o poder de ancestralidade coletiva feminina é cultuada pelas sociedades Geledé, compostas exclusivamente por mulheres, e somente elas detêm e manipulam este perigoso poder. O medo da ira de Yami nas comunidades é tão grande que, nos festivais anuais na Nigéria em louvor ao poder feminino ancestral, os homens se vestem de mulher e usam máscaras com características femininas, dançam para acalmar a ira e manter, entre outras coisas, a harmonia entre o poder masculino e o feminino. Além da sociedade Geledê, existe também na Nigéria a sociedade Oro. Este é o nome dado ao culto coletivo dos mortos masculinos quando não individualizados. Oro é uma divindade tal qual Yami Oxorongá, sendo considerado o representante geral dos antepassados masculinos e cultuado somente por homens. Tanto Yami quanto Oro são manifestações de culto aos mortos. São invisíveis e representam a coletividade, mas o poder de Yami é maior e, portanto, mais controlado, inclusive, pela sociedade Oro. Outra forma, e mais importante de culto aos ancestrais masculinos é elaborada pelas sociedades Egungun. Estas têm como finalidade celebrar ritos a homens que foram figuras destacadas em suas sociedades ou comunidades quando vivos, para que eles continuem presentes entre seus descendentes de forma privilegiada, mantendo na morte a sua individualidade. Esses mortos surgem de forma visível mas camuflada, a verdadeira resposta religiosa da vida pós-morte, denominada Egum ou Egungun. Somente os mortos do sexo masculino fazem aparições, pois só os homens possuem ou mantêm a individualidade, às mulheres é negado este privilégio, assim como o de participar diretamente do culto. Esses Eguns são cultuados de forma adequada e específica por sua sociedade, em locais e templos com sacerdotes diferentes dos orixás. Embora todos os sistemas de sociedade que conhecemos sejam diferentes, o conjunto forma uma só religião, a iorubana. No Brasil existem duas dessas sociedades de Egungun, cujo tronco comum remonta ao tempo da escravatura, Ile-Agbolá, a mais antiga, em Ponta de Areia, e uma mais recente ramificação da primeira, o Ile-Oiá, ambas em Itaparica, Bahia. O Egum é a morte que volta à terra em forma espiritual e visível aos olhos dos vivos. Ele nasce através de ritos que sua comunidade elabora e pelas mãos dos ogé, sacerdotes, munidos de um instrumento invocatório, um bastão chamado Izan, que, quando tocado na terra por 3 vezes e acompanhado de palavras e gestos rituais, faz com que a morte se torne vida, e o Egungun ancestral individualizado está de novo vivo. Lendas e mitos iorubais. Os textos litúrgicos aqui apresentados fazem parte do jogo de Ifá, no qual seu senhor e oráculo, a divindade Orumilá, nos ensina mitos e tradições que foram mantidos através do próprio jogo. Esses conhecimentos, transmitidos a todos oralmente, hoje se tornaram verdadeiras escrituras sagradas. Atualmente, vários pesquisadores já registraram em livros as lendas colhidas oralmente entre os iniciados. Através deles entendemos o porquê de certos ritos e preceitos usados e conservados no dia a dia dos cultos. Vários textos explicam o mesmo fato ou se complementam, e às vezes de forma diferente e aparentemente contraditória, mas isto é reflexo de se terem originado em diferentes regiões. De uma forma ou de outra,
porém, chegam aos mesmos fundamentais conceitos religiosos. Origens. De 4 em 4 dias, uma semana Yorubana, Iku, a morte, vinha à cidade de Leifé munida de um cajado, o pai Iku, e matava indiscriminadamente as pessoas. Nem mesmo os orixás podiam com Iku. Um cidadão chamado Ameegun prometeu salvar as pessoas. Para tal, confeccionou uma roupa feita com várias tiras de pano, em diversas cores, que escondia todas as partes do seu corpo, inclusive a própria cabeça, e fez sacrifícios apropriados. No dia em que a morte apareceu, ele e seus familiares vestiram as tais roupas e se esconderam no mercado. Quando a morte chegou, eles apareceram pulando, correndo e gritando com vozes inumanas, e ela, apavorada, fugiu deixando cair seu cajado. Desde então a morte deixou de atacar os habitantes de Ifé. Os babalaus, adivinhos e sacerdotes de Orumilá, disseram a Ameegun que ele e seus familiares deveriam adorar e cultuar os mortos por todas as gerações, lembrando como eles venceram a morte. Eguns. Parte B. Origens. De 4 em 4 dias, uma semana Yorubana, Iku, a morte, vinha à cidade de Leifé munida de um cajado, o pai Iku, e matava indiscriminadamente as pessoas. Nem mesmo os orixás podiam com Iku. Um cidadão chamado Ameegun prometeu salvar as pessoas. Para tal, confeccionou uma roupa feita com várias tiras de pano, em diversas cores, que escondia todas as partes do seu corpo, inclusive a própria cabeça, e fez sacrifícios apropriados. No dia em que a morte apareceu, ele e seus familiares vestiram as tais roupas e se esconderam no mercado. Quando a morte chegou, eles apareceram pulando, correndo e gritando com vozes inumanas, e ela, apavorada, fugiu deixando cair seu cajado. Desde então a morte deixou de atacar os habitantes de Ifé. Os babalaus, adivinhos e sacerdotes de Orumilá, disseram a Ameegun que ele e seus familiares deveriam adorar e cultuar os mortos por todas as gerações, lembrando como eles venceram a morte. Origem dos Oiê masculinos. Havia na cidade de Oiê um fazendeiro chamado Alapini, que tinha 3 filhos chamados Ogelne, Ogezane e Ogerinló. Um dia Alapini foi viajar e deixou recomendações aos filhos para que colhessem os inhames e os armazenassem, mas que não comessem um tipo especial de inhame chamado piobia, pois ele deixava as pessoas com uma terrível sede. Seus filhos ignoraram o aviso e o comeram em demasia. Depois, beberam muita água e, um a um, acabaram todos morrendo. Quando Alapini retornou, encontrou a desgraça em sua casa. Desesperado, correu ao babalaô que jogou o ifá para ele. O sacerdote disse que ele se acalmasse, e que após o 17º dia fosse ao ribeirão do bosque e executasse o ritual que foi prescrito no jogo. Ele deveria escolher um galho da árvore sagrada Tori e fazer um bastão, assim é feito o Ixá. Na margem do ribeirão, deveria bater com o bastão na terra e chamar pelos nomes dos seus filhos, que na terceira vez eles apareceriam. Mas ele também não poderia esquecer de antes fazer certos sacrifícios e oferendas. Assim ele o fez, seus filhos apareceram. Mas eles tinham rostos e corpos estranhos, era então preciso cobri-los para que as pessoas pudessem vê-los sem se assustar. Pediu que seus filhos ficassem na floresta e voltou à cidade. Contou o fato ao povo, e as pessoas fizeram roupas para ele vestir seus filhos. Desse dia em diante ele poderia ver e mostrar seus filhos a outras pessoas, as belas roupas que eles ganharam escondiam perfeitamente sua condição de mortos. Alapini e seus filhos fizeram um pacto, em um buraco feito na terra pelo seu pai, o Jubo, no mesmo local do primeiro encontro, Ibo e Balé, ali seriam feitas as oferendas e os sacrifícios e guardadas as roupas, para que eles as vestissem quando o pai os chamasse através do ritual do bastão. Seguindo o pacto e as instruções do babalaô, de que sempre que os filhos morressem fosse realizado o ritual após o 17º dia, pais e filhos para sempre se encontraram. E, para os filhos que ainda não tiverem roupas, é só pedir às pessoas que elas as farão com imenso prazer. Mitos Oiá e Egum. Oiá não podia ter filhos, e foi consultar o babalaô. Este lhe disse, então, que, se fizesse sacrifícios, ela os teria. Um dos motivos de não os ter ainda era porque ela não respeitava o seu tabu alimentar, Evó, que proibia comer carne de carneiro. O sacrifício seria de 18.000 búzios, o pagamento, muitos panos coloridos e carne de carneiro.
Com a carne ele preparou um remédio para que ela o comesse, e nunca mais ela deveria comer desta carne. Quanto aos panos, deveria ser entregues como oferenda. Ela assim fez. Tempos depois, deu à luz 9 filhos, número místico de Oiá. Daí em diante ela também passou a ser conhecida pelo nome de Iaomu-Mesan, que quer dizer a mãe de 9 filhos e que se aglutina Yansan. Há outra lenda para explicar o mito de Yansan. Em certa época, as mulheres eram relegadas a um segundo plano em suas relações com os homens. Então elas resolveram punir seus maridos, mas sem nenhum critério ou limite, abusando desta decisão, humilhando-os em demasia. Oiá era líder das mulheres, e elas se reuniram na floresta. Oiá havia domado e treinado um macaco marrom chamado Ijimere, na Nigéria. Utilizara para isso um galho de atori, e chá, e o vestia com uma roupa feita de várias tiras de pano coloridas, de modo que ninguém via o macaco sob os panos. Seguindo um ritual, conforme Oiá abrandia o Izan no solo, o macaco pulava de uma árvore e aparecia de forma alucinante, movimentando-se como fora treinado a fazer. Deste modo, durante a noite, quando os homens por lá passavam, as mulheres, que estavam escondidas, faziam o macaco aparecer e eles fugiam totalmente apavorados. Cansados de tanta humilhação, os homens foram ter com um babalaô para tentar descobrir o que estava acontecendo. Através do jogo de Fá, e para punir as mulheres, o babalaô lhes conta a verdade. Ele os ensina como vencer as mulheres através de sacrifícios e astúcia. Ogum foi o encarregado da missão. Ele chegou ao local das aparições antes das mulheres. Vestiu-se com vários panos, ficando totalmente encoberto, e se escondeu. Quando as mulheres chegaram, ele apareceu subitamente, correndo, berrando e brandindo sua espada pelos ares. Todas fugiram apavoradas, inclusive Oiá. Desde então os homens dominaram as mulheres e as expulsaram para sempre do culto de Ogum. Hoje, eles são os únicos a invocá-lo e cultuá-lo. Mas, mesmo assim, eles rendem homenagem a Oiá, na qualidade de Balé, como criadora do culto de Ogum. Convém notar que, no culto, Ogum nasce no bosque da floresta, Ibo e Balé. No Brasil, no Ileal, ele nasce no quarto de Balé, onde são colocadas oferendas de comidas e realizadas cerimônias aos Oguns. Oiá é também cultuada como mãe e rainha de Ogum, como Oiá e Balé. E, como nos explica a lenda, Oiá, a floresta e o macaco estão intimamente ligados ao culto, inclusive em relação à voz do macaco como modo de o Ogum falar.